Para pensar, você acha que todas as suas decisões de investimentos, elas são racionais? E se eu te falar que, por mais racional que você se considere, a maioria das nossas escolhas, elas são baseadas nas emoções e em alguns atalhos que existem lá dentro do nosso subconsciente. É quase impossível a gente fugir deles. Mas se a gente conhece em detalhes a existência deles, fica muito mais fácil da gente tomar decisões mais inteligentes e racionais. Então, por isso, eu separei algum desses vieses comportamentais que são mais relacionados com o mundo das finanças. Então, bora pro vídeo. Esses vieses comportamentais, eles estão cravados lá dentro do nosso subconsciente. Eles foram adquiridos em milhares de anos de evolução da raça humana. A gente precisa deles para tomar decisões de forma mais rápida, mas nem sempre isso significa que é a melhor escolha. A teoria econômica clássica, ela fala que os indivíduos, eles sempre tomam decisões com base na razão, escolhendo sempre o que vai ser melhor para eles. Agora, a economia comportamental, ela já fala que o ser humano, ele toma decisões com base no medo e no subconsciente dele. E um dos primeiros vieses comportamentais é o viés da confirmação. Ele fala que existe uma tendência da gente sempre procurar informações que elas vão confirmar aquilo que a gente já acreditava antes. E um exemplo bem clássico disso é quando o assunto é política. Às vezes você tem um posicionamento ideológico de direita, então você acaba sempre consumindo só conteúdos que acabam reafirmando aquilo que você acreditava e simplesmente ignorando tudo aquilo que vai contra a essa crença sua. Isso nos investimentos é equivalente a você selecionar uma empresa para sua carteira e só consumir conteúdos que falam bem daquela empresa, só os pontos positivos. Aí você acaba ignorando de tentar entender e estudar os pontos negativos e as fraquezas daquela empresa. E com isso, essa empresa pode acabar virando aquela queridinha da sua carteira, que ninguém pode falar nenhum ponto negativo dela para você. Então, por isso, a gente sempre tem que tentar consumir conteúdos que têm opiniões opostas às nossas. E sempre fazer uma reavaliação daquelas crenças que a gente tinha sobre aquela empresa e dos resultados dela. Porque a gente não pode encarar os investimentos como uma paixão. Essas duas palavras, investimentos e paixão, elas não combinam. Outro viés comportamental é a heurística da disponibilidade. Ela fala que existe uma tendência da gente tentar prever o futuro com base em exemplos que a gente lembra com maior facilidade. Um exemplo disso é falar que a Coca-Cola vai quebrar, por exemplo, falando que as pessoas elas estão ficando cada vez mais saudáveis. E essa fala por si só, ela esquece de analisar que a Coca-Cola ela vem investindo cada vez mais em produtos saudáveis e ela possui diversas marcas de bebidas também. Outro exemplo é falar que grandes bancos eles vão falir porque as fintechs estão aí tomando seu espaço, deixando de analisar que os grandes bancos eles possuem grande capital e oferecem crédito para grandes empresas também. Então a gente nunca deve fazer somente uma análise simplória assim e tomar somente isso como base para as nossas decisões de investimento. Se você é investidor ou pretende ser, existe um viés que é bastante importante da gente entender. É o viés da ancoragem. Ele fala que a gente tem a tendência de confiar muito em referência do passado ou em pequenas partes de informação para a gente tomar nossas decisões. Isso é bastante usado pelo marketing. Por exemplo, as promoções de 50% de desconto, ou compre um, leve dois, ou por exemplo a Black Friday. Um pouco antes as empresas aumentam o preço para o dia da Black Friday e falar que está de promoção. Isso nos investimentos se traduz em olhar para uma cotação que caiu muito e achar que só por esse fato ela está barata. Por exemplo, as ações da CVC tiveram uma queda bastante acentuada por causa da crise do coronavírus. E falar que ela está barata somente por esse fato é um erro, porque a gente sempre tem que analisar mais a fundo e entender o novo ambiente que a empresa se situa agora para saber se ele é favorável ou não para a lucratividade da empresa. Outro viés interessante é o viés da sobrevivência. Ele fala que a gente tem uma tendência de analisar as características daqueles casos que passaram por um processo de seleção e esquecer dessas mesmas características em casos que não tiveram sucesso nisso. E um exemplo disso é, por exemplo, os 5 hábitos de pessoas ricas. Isso pode levar a gente ao erro de achar que a gente possuindo esses hábitos, a gente vai se tornar uma pessoa rica.
Porque muitas vezes a gente vai esquecer de que existiram diversas pessoas que tinham esses hábitos e não se tornaram uma pessoa rica. Isso nos investimentos se traduz a olhar para uma empresa que ela teve uma forte valorização no passado e essa valorização ela vai se repetir. Apesar de que existe uma forte tendência de que uma empresa que apresentou resultados sólidos e consistentes no passado, ela vai continuar obtendo esses resultados no futuro também. E por último, é o viés da aversão ao risco. Ela fala que a gente tende a se sentir mais prejudicado do que realmente foi e se sentir menos beneficiado do que o que realmente aconteceu. Um exemplo disso é quando você acha R$ 50 no seu bolso. Você se sente muito bem com isso, mas quando você perde esses R$ 50, a sensação de perda ela é proporcionalmente maior do que a sua sensação que você teve quando você achou esse dinheiro no seu bolso. E isso nos investimentos é você ter uma resistência maior às perdas, porque muitas vezes você vai ter que passar por alguns períodos que as empresas vão passar por dificuldade e, consequentemente, as suas ações podem cair. E o que eu estou te falando não é para você simplesmente esquecer todas essas características e vieses que a gente tem de anos de evolução como ser humano. Mas se você consegue entender algumas delas, isso pode fazer você tomar decisões mais racionais e melhores nos investimentos. Então, se você curtiu esse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.